E tá aberta a porteira da entrevista, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yeah! Uhul! Adoro. Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E com a Mari. Olá, galerinha! E hoje quem participa desse episódio com a gente é o Rafa Pinheiro. Salve, gente! Oi, Rafa. Obrigada por participar com a gente. Obrigado pelo convite. Nossa, imagina, vai ser um prazer, vai ser uma conversa muito legal. Gente, o Rafa é diretor do INCO, que é uma escola de mídias criativas que prepara artistas para o mercado nacional e internacional. Ele também é editor-chefe do Universo Guará, um estúdio que publica e produz histórias em quadrinhos totalmente brasileiras. É também autor de diversos quadrinhos desde 2015 e criador do Funktoon, maior app de leitura de quadrinhos brasileiros do país. É um super currículo, né, Rafa? Ouvir alguém falando desse negócio do Webtoon, do Funktoon, eu fico até emocionado. Ai, nossa, a gente quer muito falar sobre isso. Quando a gente chegar nessa parte do episódio vai ser muito legal. Muito mesmo. A gente, na verdade, assim, eu tive que dar uma pequena resumida na tua trajetória, porque tem muita coisa envolvida, muito projeto legal envolvido, né? A gente vai ter oportunidade de falar de alguns projetos mais aqui também. Mas antes da gente começar, fica aqui o lembrete que a gente sempre deixa antes dos episódios para você seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast para não perder nenhuma novidade. Isso aí, galera. Por favor, hein? Olha só, temos convidados hoje. Hoje é dia. É isso. Hoje é dia. Rafa, a gente deu uma conversada assim sobre como é que a gente quer conduzir o papo, por onde a gente começa, né? E eu acho que uma coisa que é sempre legal da gente saber, sempre quando a gente recebe um convidado aqui, é como é que surgiu a tua paixão por quadrinhos, porque dá pra perceber, acho que qualquer pessoa que acessa as tuas redes sociais já consegue perceber que você é uma pessoa muito apaixonada pelo que faz, né, e que ama muito quadrinhos, principalmente quadrinhos nacionais, né. Então, a gente queria entender um pouco como é que começou esse amor por quadrinhos, desde quanto tempo, você tem alguma história legal pra contar pra gente envolvendo isso? Eu tenho, na verdade, é engraçado porque a minha história de como eu vim parar nos quadrinhos é uma história que ajuda as pessoas que não fazem parte da cena a entenderem que qualquer um pode participar. Eu não sou esse cara que, todo mundo fala que lia um monte de coisa quando era criança e era viciado em quadrinhos. Eu não era, não. Eu era do videogame, na verdade. Ah, olha só, que legal. Pois é. Eu não nasci no berço do quadrinho, entendeu? Eu não sou nem quadrinista, sabe? O que acontece é o seguinte: eu sempre gostei de contar história, e de ouvir histórias, e desenhar. Desenhar eu gostava bastante, desde o início. Mas eu achava que fazer videogame era o caminho pra contar minhas histórias, entendeu? Então, quando eu era criança, eu tive, um almanaquezão da Mônica, e quando eu era adolescente mais velho, 15, 16 anos, que eu comecei a ler quadrinhos de Star Wars. Nem lia Marvel, nem lia nada disso. Não era minha pira, não. Nem mangá, não era nada disso. Nossa! E aí, na faculdade, assim, eu gostava de desenhar, isso com certeza. Desde criança, eu fazia umas zinezinhas horrorosas, mas eu não era fã, entendeu? Eu sempre fui mais autor do que leitor. E aí, na faculdade, eu queria contar histórias, né? Queria fazer alguma coisa disso. Eu fazia arquitetura, né? Eu estava no UFRJ fazendo arquitetura, até porque eu ia fazer design, na verdade, eu ia fazer design de produto, né? Isso é uma faculdade. Sim. Bem industrial o nome do negócio. Nossa, sim, é verdade. Tem múltiplos nomes. Por que eu ia fazer isso? Porque tinha desenho no nome, entendeu? Só por isso, porque tinha desenho no nome. Eu achei lógica de milhões. Aí eu tava, uma semana antes do vestibular, o professor de história falou assim: você gosta de desenhar, você gosta de história, você não quer fazer arquitetura, não? Aí eu, nunca pensei nisso. Aí fiz, passei e virei arquiteto. Sim, foi sem querer demais, assim. Não é uma coisa que, nossa, era um plano predestinado, nada disso. Enfim, e aí, na faculdade de arquitetura, como eu disse, eu queria contar histórias, tal, desenhava, e aí juntei com os amigos meus, os caras que faziam programação, uns garotos de programa, e aí eles fazer jogo. A gente fez e ficou horrível, foi muito ruim, porque lidar com programador é difícil, uma galera é difícil. É horrível. Pra fazer jogo, tem que programar, eu não sei programar, não tenho saco nenhum pra isso, e fiquei meio frustrado, e eu falei assim, olha só, eu quero contar história, mas eu não sei programar. Então talvez videogame não seja o caminho. O que eu posso fazer com o que eu sei sozinho? Aí eu pensei, na minha vã prepotência adolescente, eu sei desenhar e sei escrever. Porra nenhuma, não sabia nenhum dos dois. Mas a parte sabia, entendeu? E aí então eu posso fazer quadrinho, porque é desenhar e escrever. Mole, né? Aí eu comecei a estudar quadrinho. Comecei a
correr atrás e pesquisar e tal. E que eu descobri, me apaixonei sem querer, entendeu? Foi uma coisa meio... Cara, foi muito maneiro, que loucura. Que legal. Eu já era velho, já tinha, sei lá, 20 e poucos anos, quando eu... Velho, né? Assim, É isso que eu falo, como assim, velho? Não. uma criança do quadrinho, entendeu? Eu fui um jovem do quadrinho. E aí, pô, me encantei. E falei, cara, como é que eu não conheci isso antes? E virei do quadrinho, entendeu? Aí eu comecei a estudar pra fazer, comecei a ver que é muito mais difícil do que eu imaginava. E comecei não, é foda, gente. Fazer quadrinho é um negócio que a galera da escola, inclusive, entra na turma com os olhos brilhando de que, nossa, vamos fazer quadrinho. E acaba o semestre e fala assim, nossa, eu faço quadrinho. Tadinho. O brilho vai dando aquela desaparecida. Vai desvanecendo aos poucos, assim, tipo, quadrinho. Vai né? voltando. Assim, é apaixonante, mas assim, a gente troca o nossa, que legal por... Eu gosto muito, é uma coisa meio abusiva. Eu gosto do quadrinho e não gosto de vir de volta, sabe? É porque trabalhar com um hobby, né, é muito legal por um lado, mas ao mesmo tempo pode se tornar uma coisa muito estressante também, né? Porque é loucura. Mas no fim vale a pena, né? Por isso que a gente faz, né? Por isso que a gente mantém um relacionamento tóxico. Exato. A gente mantém ali o relacionamento. Eu costumo dizer que trabalhe com o que você gosta e não goste mais nada na sua vida, entendeu? Exato. Nossa, isso é verdade. Real. Isso é muito Não trabalhe com o que você gosta e não trabalhe mais. Não, você vai trabalhar muito e vai odiar o que você faz. É muito complicado. E ao mesmo tempo, tristeza. as outras coisas não vão ser mais o suficiente também. Porque Exatamente. depois que você começa a trabalhar com o que você gosta, nada mais faz sentido. Pois é. Daquilo. Cara, é uma frustração que ela é frustrante, mas ela é deliciosa em alguns momentos também. Então, tipo assim, sei lá, você ficou um ano morrendo pra fazer o quadrinho, pra uma semana na CXP você ter um momento incrível, de pessoas gostando e comprando e querendo seu autógrafo, e isso te dá energia pro ano seguinte, pra você sofrer o ano seguinte de novo todo, e é um ciclo enfim, entendeu? Que é muito bom. Deve ser uma sensação maravilhosa. Aqueles 5 minutos que você, tipo, esquece por um momento todos os perrengues, né? Que você chega, fala, nunca mais vou fazer isso. Aí tem aqueles 5 minutos ali, né? De tipo, nossa, não, vou fazer isso de novo. Compensa pra caramba. Exatamente. Aí quando você volta pra fazer, por que eu voltei? Exatamente. Mas a gente não pode acreditar pra encorajar ninguém não, fazer quadrinho super legal, façam. Só não façam que vai ficar feliz com isso, não vai, entendeu? Mas vai ficar feliz, satisfeito, vai criar boas amizades, vai estar com uma galera muito maneira. E, enfim, vai curtir histórias incríveis, porque é isso aí. Quadrinho é legal, gente. Quadrinho é legal, no fim das contas. A gente chama quadrinho. Parece vários episódios nossos de review. Fala um monte de coisa. Não, gente, calma. Mas vale a pena. É legal, vale a pena. Taca o pau e dá nota 10. Exatamente. Mas em resumo é isso, minha história com o quadrinho foi essa meio aleatória pra dizer lá no início, tipo assim, se você não lê quadrinho ainda, se você é uma pessoa que, sei lá, tem outra vida, sei lá, você trabalha num banco, entendeu? Nunca pegou um quadrinho pra ver, pega hoje, por que não começar agora, entendeu? Nada te impede. Sim. E você vai gostar, entendeu? Então pode ser que você encante igual me encantei. Eu super reitero isso porque eu falo assim que conheci o Webtoons em 2019 e me apaixonei. Não é porque eu nunca tive acesso a quadrinhos antes, mas é que não era a mesma coisa pra mim, assim. Eu não sei, eu gostava de ler coisa digital, mas eu sempre me frustrava de ler quadrinhos digital porque era muito difícil ler na telinha vários quadrados, entendeu? Divididos na tela e tal, pegar spoilers da cena, porque é feito daquele jeito porque é pra você ler na mão, né? E também não era minha vibe colecionar quadrinhos físicos e tal, então eu sentia que não era muito pra mim. Daí quando eu conheci o Webtoon, e eu conheci mais velha, então assim, eu também descobri um amor bem forte por quadrinho mais tarde, assim, mas nunca é tarde pra você ficar obcecada por um novo hobby, gente. Exatamente. Veja, eu que nunca nem lia Webtoon, não lia nada, não conseguia ler nada, assim, que fosse digital. E hoje estou aqui consumindo Webtoons, assim, buraco, né? Ai, que orgulho. Exato. Ai, que orgulho. Foi legal que você falou esse lance da arquitetura, porque era uma coisa que a gente tinha curiosidade de saber, né? Porque a gente viu, então a primeira graduação dele foi em arquitetura. Será que ele descobriu que queria trabalhar com isso enquanto ele ainda estava na faculdade? Ou será que... eu até fiquei pensando, nossa, será que ele gosta muito de... Hoje que trabalha bastante também, fazendo quadrinhos e tal, será que ele gosta muito de desenhar arquitetura? Eu fiquei refletindo, né? E eu acho que você tem bastante vídeo desenhando... arquitetura das cidades, paisagens, né, pelo que eu vi. Pois é, eu tô aqui falando com vocês desenhando um cenário pro próximo Inco, inclusive. Então... Que legal. Ah, ótimo. Ótimo. Rafi, como é que foi pra você, assim, fazer a transição
pra profissão, né? Porque eu vi depois você fez uma especialização, que daí era mais voltada pra quadrinhos. Foi a partir dali? Como é que foi pra você ir entrando e trabalhando realmente nesse meio que você passou a gostar tanto? Tá, na verdade eu vou fazer um adendo à pergunta anterior e depois eu respondo essa. O adendo é que eu gostei pra caramba de fazer quadrinho, e depois a gente falou super bem de ler quadrinho, porque são atividades muito distintas. Quadrinho é uma coisa que não tem lado negativo, só que é caro, é um hobby caro. Mas até uma virtude nem é, né, porque é quase tudo de graça. Então... Ai, mais ou menos, sabia? Porque... Ai, aí é a frustração da minha vida, mas a gente deixa isso pra um outro momento, talvez, falar sobre isso, mas... É porque, assim, legalmente, né, se você for pegar a maioria das plataformas, elas cobram por capítulo, né? Uhum. E, por exemplo, se você tá lendo uma história que tem 300 capítulos e eles só te deixam ler os 3 primeiros gratuitamente, você tem que pagar R$2 a cada capítulo, você multiplica 2 por 297 e não sai tão barato assim, sabe? Dependendo do que você for ler, se você quiser realmente ler 100% oficialmente, parece que o modelo é meio desenhado de uma maneira um pouco fora da realidade, às vezes, porque eu faço as contas e não bate, sabe? Algumas coisas não batem. Eu tenho certeza que não é o Arthur que tá ficando rico com isso, com certeza. Não é. Mas enfim, mas lesbia é muito legal e fazer quadrinho que é uma coisa que é um pouco mais amor e ódio. Mas enfim, e aí o que acontece? Eu tava na faculdade, né, comecei a fazer quadrinho, e então eu terminei essa historinha aí. E aí eu comecei a fazer quadrinho por conta própria, um quadrinho chamado Os Tomos de Tessa, que é muito ruim, mas que está disponível no Tapas, inclusive, até hoje. A gente tinha essa curiosidade. Porque ele tá no Tapas e não no Funkton. Desculpa te interromper, continua. Eu não vou deserdar meu filho, mas assim, é aquele filho que não tem lugar nenhum na vida, entendeu? E aí, é que foi o primeiro também, foi o primeiro, pois é. Tudo que a gente faz o primeiro é muito bom pra aprender, mas... Exatamente. Mas então, aí eu fiz os Tomos de Tessa na época da faculdade, e durante a faculdade eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, né? Fui pra Inglaterra estudar arquitetura na Inglaterra e tal. E aí, lá eu falei, bom, vou fazer uma quadrinha em inglês. Afinal de contas, eu comecei publicando no Tapa, na verdade. Na época era Tapastic ainda. E aí, sim, verdade. Comecei a publicar lá, em inglês também. E os britânicos, sei lá, tem dinheiro sobrando. Tem mesmo, na verdade. E aí falaram, físico, tal. A gente queria ler físico. Aí eu falei, tá bom. A gente tem um dinheirinho lá, né? Fiquei comendo macarrão com molho de tomate pra juntar dinheiro, pra poder imprimir os quadrinhos lá, imprimir. E, pô, vendeu, cara. Esgotou, entendeu? Caramba! Nossa, que incrível. Quadrinho muito ruim. Mas tem a ver com o fato de olhar pra trás e penso, eu era o brasileiro, o latino, falando de alienígena na Inglaterra. Era exótico, entendeu? Realismo fantástico. Mas enfim, eu sei que vendeu lá e eu fiquei, porra, é isso. Arquitetura nada a ver? Porra, eu vou fazer quadrinho. Voltar pro Brasil e como? Fazer quadrinho. Como eu ganhei dinheiro lá em Libra, né? E Libra vale mais que dinheiro. Exato. Verdade. Eu voltei pra cá como? Pô, eu vou pegar esse dinheiro que eu fiz, vou investir, publicar isso em português e ser o quadrinista mais famoso do Brasil. Na minha casa de novo, na minha van prepotência adolescente. Aí eu fiz isso, né? Peguei meu dinheiro todo que eu ganhei lá, investi em republicar o quadrinho aqui no Brasil, e o que aconteceu? Encalhou. Ai. Não, primeiro porque não tem dinheiro sobrando, segundo porque não é bom, terceiro porque como é que eu vou vender esse quadrinho aqui? Não tem distribuição lá, eu conseguia todo fim de semana, cidade de trem, fazer um evento e tinha evento direto. Aqui não tinha, o Brasil é enorme, entendeu? Não é tão simples. Exato. Não é fácil, Pois é, aí eu fiquei, não, quer saber, eu vou voltar pra arquitetura e quadrinho vai ser hobby, beleza. Aí continuei escrevendo, desenhando, mas estudando arquitetura, só que eu comecei a tentar participar mais da cena brasileira de quadrinhos que eu não conhecia, né? Não conhecia ninguém. E aí eu descobri que na UFRJ existia um evento de quadrinhos, a SIC, que nem existe mais, mas que era a Semana Internacional de Quadrinhos da UFRJ. E aí eu bati na porta lá dos caras da comunicação e falei, gente, eu sou da arquitetura, quero fazer quadrinho, como é que eu posso ajudar o evento aí? E aí eu comecei a ajudar a fazer o evento, comecei a conhecer as pessoas de quadrinho da academia e tudo mais, a cena brasileira, e aí um desses caras que organizava o evento, a SIC, me falou uma vez assim, olha, abriram um concurso para estudar quadrinhos na França. Tá aberto lá, você não tá afim de botar, não? Aí eu, mas não falo francês, bota lá. Aí eu botei, né? Tipo, tinha que escrever um projeto de quadrinho. Aí eu escrevi um projeto de um quadrinho novo, porque eu tava de saco cheio de Tomos de Tessa, não aguentava mais aqueles alienígenas. E aí... Imaginei. Outra coisa também que a gente aprende com o tempo, né?
Meu primeiro quadrinho foi uma saga enorme, que tinha planejado 70 edições. Caraca, como Meu assim? Deus. Eu fiz a conta depois, na velocidade que eu tava trabalhando, se eu fosse terminar os tomas de teste como eu gostaria, eu ia levar 32 anos pra terminar. Nossa. Só, né, Que uma vida absurdo. inteira quase de alguém, assim. Aí eu só falei, não, chega. Aí eu fiz os 10 do meu primeiro arco, digamos assim, e larguei e vida que segue. Aí queria fazer uma história nova, né, enfim, um pouquinho de frescor, aí escrevi esse projeto novo, chamado Salto, pra França, como que não quer nada. E passei, maluco. Nossa, que incrível. Óbvio. E passei. Não, parabéns, esperamos você aqui na França daqui a 2 meses. Aí eu, ixi. Nossa. Eu não tava preparado pra essa parte. A gente nunca pensa, mas e se der certo, né? Porque quando eu fui pra Inglaterra, eu fui pra um programa do governo, tinha bolsa, tava tudo certinho. Esse não, entendeu? Eu falei, caralho, eu vou fazer o quê? Eu não sei falar francês, não tenho dinheiro, vou fazer o que lá, tá ligado? Nossa. Aí, enfim, Meu Deus. passou eu e um outro brasileiro, o Denis Mel, que até hoje em dia trabalha comigo na escola, pública na Guará, e é professor da escola do Ai, INCO. que legal. E aí, a gente falou assim, cara, a gente se encontrou os dois do Rio, né? Falou assim, porra, o que a gente vai fazer agora, mano? Aí a gente começou a correr atrás de patrocínio, começou a ver como é que a gente podia viabilizar isso, bateu na porta de várias pessoas, e chegamos no consulado francês. E aí falamos, gente, a gente passou por um negócio na França, a primeira turma internacional de quadrinhos de Angoulême. Inclusive, Angoulême, pra quem não sabe, é a capital europeia dos quadrinhos, é a meca dos quadrinhos da Europa. Não sabia As disso. ruas da cidade tem. As plaquinhas de rua são balões de fala, entendeu? Nossa. Ai, que Nossa, incrível. que Assim, a rua legal. principal da cidade chama Incrível. Rua G, que é o criador do Tintim. Esse é o nível. Aham. Sabe aquelas estátuas que tem na cidade, assim, de uns políticos famosos? A estátua da cidade, É DG. entendeu? É um quadrinho. Ai, que incrível. Foda, é demais, assim. E aí Que a gente massa. falou, olha, vai ser uma oportunidade de vir pro Brasil, seria importante que, né, pra relação França-Brasil, metemos lá uma justificativa e colou, assim. Então os caras pagaram pra gente o curso e a passagem, a gente tinha só que bancar nossa vida lá, entendeu? O que não foi barato, não entendo mal, mas foi bem mais barato que É. todo o resto, né? Uhum. E aí Uau. fazendo um duolingozinho, né? Né? É assim, como no curso internacional, as aulas que a gente teve eram em inglês, entendeu? Mas só as aulas que a gente tinha. E o francês não é famoso por falar outras línguas, né? Por gostar de falar outras línguas. Então, Sim. não é só isso francês, é era verdade. francês do interior. Então, assim, não foi tranquilo. Eu já aviso vocês, assim. Mas foi uma experiência foda. Nossa. Foi incrível, a gente, enfim, passou um ano lá, um ano letivo, né? Um pouquinho lá, 11, 10 meses. E lá tem esse festival, né? O Festival de Angoulême, que é o festival, porra, absurdo, incrível. É tipo o Oscar de lá, entendeu? Não é nem só o Oscar, é a Comic Con de San Diego, a CXP de lá, entendeu? E a gente tava lá expondo como artista, porra, foi muito maneiro. E aí a gente teve a chance de falar com editores de lá, e aí foi lá que eu entendi o que é quadrinho no nível industrial, entendeu? Eu falei, porra, é assim que se faz quadrinho, é muito mais complexo do que eu imaginava, é muito mais interessante do que eu imaginava, e foi ali que eu de fato me apaixonei pelo quadrinho, entendeu? E como eu tava aprendendo muita coisa que eu não tinha ideia que existia, eu falei, pô, eu preciso registrar isso de alguma maneira. Até pra mim mesmo. E aí eu comecei o canal. Eu criei um canal no YouTube pra me explicar o que eu tava aprendendo, né? Pra eu estudar. E como ninguém falava sobre quadrinhos na França na época, isso era 2017, pô, eu existi na internet, tá ligado? Pelo menos na cena hiper nichada de quadrinhos, eu existi. Eu era o cara que tava Sim. na França estudando quadrinhos, entendeu? Foi bem legal. Uau. E aí, quando eu tava lá, eu peguei o Salto, né, que é esse quadrinho Meu Filho Francês, que eu publiquei no Brasil assim que eu voltei, né. Já tinha uma editora interessada por conta dessa situação que eu tava lá fora, e era interessante pra editora. E aí eu voltei pra cá e publiquei o Salto, que é bem legal, é um quadrinho que foi indicado a vários prêmios, né, vários. Foi indicado ao HQ Mix nas três categorias, desenho, roteiro. Sim. Não levou nenhum, né, não levou nenhum, mas foi indicado aqui pra um quadrinho. Mas tem a indicação, exato. Exato, já. Porra, maneiro demais, entendeu? Fiquei super feliz. E aí, quando eu voltei da França, eu voltei pra arquitetura ainda, tipo assim, arquitetura. Pô, vou ser arquiteto, mas eu quero fazer quadrinho de fato, quero viver de quadrinho de alguma maneira, entendeu? Não sei se vai pagar minhas contas. E aí eu já voltei direto pro mestrado, com esse cara que me indicou o negócio na França, o Otávio Aragão, que era da comunicação. Então, meu mestrado foi em comunicação. Eu voltei pra comunicação da FRJ pra fazer, na época, o mestrado era em tecnologias e linguagens da comunicação com foco em editorial. Só não falar quadrinho. Nossa. Né? Uau. Né? Só pra não falar quadrinho. Nome por extenso. Pois é, mas depois mudaram o nome do projeto e virou Mídias Criativas, que eu acho muito mais sentido. Sim, sim. Abraça mais. Falar de Abraça audiovisual mais. também. É. Pois é. E eu gostei muito, enfim, foi um mestrado maneiríssimo, e aí eu comecei a, de fato, enfim,
fazer quadrinhos anualmente, né, publicava os quadrinhos autorais nessa época. Comecei com a escola, nessa época eu abri a escola, que eu estava voltando com o conhecimento da França, eu queria compartilhar e queria fazer dinheiro também. Então, né, a escola nasceu ainda presencial, nesse momento, aqui no Rio. Depois é que aconteceram outras coisas. E no final do mestrado, durante inclusive o mestrado, eu lancei mais 2 quadrinhos, lancei o Silas, que é meio que a continuação do Salto, e lancei durante o mestrado o Mesa 44, que é o meu quadrinho do mestrado. Ai, que legal. É o resultado do meu mestrado profissional, porque eu estava estudando no mestrado o quê? O processo criativo de fazer quadrinhos em loco, fora do estúdio. Então eu escolhi um lugar na rua para fazer quadrinhos e ver como que aquilo influenciaria meu processo criativo, entendeu? E eu escolhi um bar. Uau. Né? Que massa. Então, Você escolheu um bar. Ótimo lugar. Pois é. Ótimo lugar. Eu tive, então, gente, que ir todo sábado num bar por 1 ano e meio pela ciência, entendeu? Pela ciência. Pela ciência. As pessoas acreditavam nisso na época, quando você falava que tava no bar pela ciência? Olha, o dono do bar acreditou em me dar cerveja de graça, então tá bom. Então tá ótimo. Ele reservava a mesa 44 pra você toda vez? Então é isso. Não, foi muito legal, assim. Foi de fato muito interessante, porque eu aprendi sobre o que faz o quadrinho ser um quadrinho, e o que o lugar onde você faz, o ambiente que você trabalha, modifica isso, e como que é muito mais interessante você buscar histórias reais, ou baseadas em histórias reais, e transformar aquilo em fantasia, se for o caso, do que você tentar inventar tudo do zero, porque aquilo vai te dar uma ponte com a realidade que vai interessar o leitor muito mais, entendeu? Muito interessante, foi um quadrinho muito legal. E ele foi todo aguado, foi feito no bar. Eu desenhei no bar com a água da aquarela na cerveja. É muito maneiro, eu tenho muito orgulho até hoje, assim. São várias historinhas, né, cada uma de uma semana. Todas histórias que eu vi, ouvi ou vivi no bar, entendeu? Muito legal. Tá esgotado, mas tem completo no Tapas. E no Funktoon também, se eu não me engano, tá no Funktoon já. Ótimo saber disso. Eu já estou aqui procurando. E aí, no final do mestrado, eu tava trocando ideia com um amigo meu no bar, obviamente. E aí a escola estava adiantada já tinha um monte de alunos, já estava inclusive pegando projetos que eu não tinha condição de pegar por falta de tempo, né? Porque eu tinha escola, tinha mestrado, tinha meus projetos pessoais, tinha o canal. E aí teve um cliente muito grande que falou comigo assim, eu queria que você fizesse um quadrinho pra gente, tal, uma coisa de meio de marketing de conteúdo pra marca deles. Eu falei, demorou, mas eu não tenho tempo de fazer ele sozinho. Se você me der um dinheiro bom, eu consigo montar uma equipe pra fazer um quadrinho nos moldes indústria americana, entendeu? Eles falaram, tá bom. Aí eu falei, tá bom. Nice. Aí eu peguei alunos meus da escola e montei uma equipe, que ficou muito maneiro, que é o Ecos, inclusive, que depois virou Guará e saiu publicado e tal. Tem no Funktoon também. E aí, por conta desse negócio de eu estar coordenando a equipe, trocando ideia com o editor da Guará, com o diretor da Guará, né, na época, mostrando pra ele o trabalho e tal, ele tava tomando cerveja, e ele tinha acabado de ter um problema com o editor antigo. Eles tretaram lá, separaram. E aí ele falou, olha, tô precisando de um editor de quadrinhos, alguém coordena equipes. Eu coordeno equipes, no bar. Aí ele olhou e falou, porra, quer ser chefe agora? Aí eu quero. E aí, no bar. E foi excelente. E aí eu comecei, então, a de fato, coordenar a equipe de quadrinistas para fazer quadrinhos brasileiros. Isso foi em 2019, e no finalzinho de 2019. Aí foi 2019 no finalzinho, então foi 2020, 2021, 2022, foram uns anos que foi frenético, produção de Guará, a gente fez quadrinho pra caralho, deu uma porrada de prêmio. Muito maneiro. A gente levou a editora do ano, inclusive. Em um ano de produção, a gente levou a editora do ano. Logo aqui. Nossa. Foi muito legal. Só que no brasileiro. A graça foi essa, né? Tipo assim, foi a primeira editora que ganhou a HQ Mickey com a editora do ano em 20 anos, só que só publicava brasileiro. Todo o resto ganhava pelo gringo, entendeu? Nossa. Que incrível, que orgulho. Exato. E aí, enfim, comecei a publicar um monte de quadrinhos, um monte de gente, mais de 50 artistas e tal. E a escola cresceu com isso também, né? Porque acabou que o Inco virou a divisão de base da Guará. Então, mais da metade dos artistas da editora nasceram na escola. Ai, gente, Nossa, fez super isso sentido a conexão. Pois é. Eu pegava papel pra criar desde cedo, né? Botava debaixo do braço. Tipo escolinha de futebol mesmo, né? O time de base mesmo. Sub-20 da Guará. Dos quadrinhos. Caraca. E aí o Inco cresceu junto nessa época também, a Guará cresceu junto nessa época também. E aí entra... eu me perdi da pergunta, não lembro se me perdi. Qual era a pergunta? Não, porque você já... É ótimo que você já emendou no outro tópico, tá tudo certo. Você já emendou várias perguntas. Você naturalmente já tá seguindo o fluxo das coisas do roteiro, tá? Pode ficar tranquilo. Bom, aí eu tava nessa produção toda aí, e a gente viu
Porque a Guará, na verdade, a Guará é um braço editorial da Downtown Filmes, né? Do audiovisual. Ah, não sabia disso. Distribuidora de Legal. filmes. E aí, a ideia deles era fazer, era seguir o modelo da Marvel de fazendinha, né? Tipo assim, teste um conceito num quadrinho que é barato, se deu errado, paciência, se der certo, faz um filme. Entendeu? E aí a gente chegou a produzir, né? Na época, o filme, antes de eu entrar, que é aquele filme péssimo do... Não porque o filme é péssimo, mas porque era de um projeto terrível, que tem implicações políticas terríveis, mas eu não vou nem falar nele pra não dar ibope. Depois vocês procurem. Eu até imagino qual seja. Eu imagino qual seja. Pois é, mas aí foi por causa dessa treta que o outro cara saiu, inclusive. E aí, Justo. inclusive, a gente vai ter agora um novo, né? Já vai começar as filmagens, eu acho que esse ano ainda, do Crisálida, que é um quadrinho da Guará, Haha! e que vai virar filme. Ai, que bom! Notícias de primeira mão. Terceira mão, vai. Então, em outros lugares, não foi divulgado ainda. Se não puder divulgar, eu corto depois, tá? Aqui a gente não tem... Pode, assim, a gente só não fez grande, tipo assim, mas a gente já falou, pode então beleza. Tá bom. Então beleza. Ouviu primeiro aqui, ok? Enfim, e aí, o ponto é o seguinte, a gente tinha que fazer isso, só que fazer quadrinho é demorado, é caro imprimir, e Sim. distribuição no Brasil é muito difícil, então a gente pensou, cara, a gente podia tentar um outro modelo um pouquinho mais interessante, que tem esse efeito fazendinha, de testar conceitos, mas que não precisa ter distribuição, estoque, né, e a margem de lucro muito pequena. Sim. E aí a gente pensou, cara, a Coreia tá resolvendo esse problema, né? Exato. Eu e Gabriel, o diretor da Guará. Sim. Pô, os caras entenderam como é que faz, e tá um sucesso, os caras têm milhões de leitores, bilhões de leituras lá, até pelo o Lore Olympus tem 1 bilhão de leitura. Sim. Então, porra, vamos fazer Webtoon, vamos fazer isso brasileiro. E aí a gente viu, porque eu já publicava, né? Eu tinha esse histórico de publicar no Tapas há muito tempo. Então, eu acompanhei a evolução da parada, eu acompanhei eles crescendo, era no início uma plataformazinha pequenininha, tipo uma rede socialzinha, depois virou o que é hoje e tal. Aí falou, cara, tem muito brasileiro lá, inclusive, um fato curioso, lembra da época que o Tapas aceitava línguas diferentes? Você podia botar um tiquezinho, tipo assim, isso aqui é em inglês, isso aqui é em alemão, isso aqui é em francês. Saudades. Sim, então, saudades. E aí tinha o PTBR. Não sei se lembram disso, em algum momento teve o PTBR. E eu que pedi. Caramba! Tá certo. Eu entrei em contato com o cara e falei assim, porra, gente, olha só, eu faço quadrinho em português, eu quero botar que tá em português na língua e não tem nenhuma opção pra mim, tá ligado? E aí, não sei se foi graças a mim, não, mas assim, algumas semanas depois tinha a opção PTBR lá. Foi. Olha, Foi sim. se não foi, a sim. gente vai dizer que foi sim. Porque eu sou do Tapas, eu sou velho mesmo da plataforma. Enfim, e aí acompanhou a trajetória deles e falei, cara, tem muita gente que faz quadrinhos em português ou até em inglês, porque não tem essa opção em português, porque já tinha caído essa opção de língua, né? E não tem que publicar aqui, cara. Os leitores brasileiros não conhecem isso. Sim. Vamos então fazer uma parada nossa e dar a oportunidade de usar esse modelo que dando certo é bom pra todo mundo. E remunera os artistas e tudo mais. E a gente consegue. Cara, a gente é muito esquecido no churrasco. Eu fico muito triste com isso, sério. Pois é. Você aparentemente conheceu o primeiro Tapas, então, né? Foi. Eu vim do Tapa, não do Webtoon. O Webtoon eu conheci só bem depois. Sim. Pois é loucura, porque na verdade o primeiro que foi internacionalmente foi a Naver, né? A gente chama de Naver. Pois é. E é loucura, porque eles têm tanto redes sociais quanto opções para espanhol, eles têm, se eu não me engano, para alemão, para italiano, para tailandês, e o Brasil, ele fica completamente esquecido, jogado assim no chão, né? As traças. E parece que nenhuma, assim, das plataformas que já estão aí há bastante tempo, né? Pensam na possibilidade de olhar pro pobre PTBR, entendeu? É muito... O lance é que a gente queria fazer o Funktoon antes disso acontecer, porque se a plataforma original grandona bota PTBR, a gente perde um pouquinho, não perde, assim, acabou pra gente, mas a gente perde um pouquinho de dominar essa parada, de ter essa relação próxima. Sim. Entendeu? Então a gente queria correr na frente, assim. Não, mas é um super espaço mesmo, tá? É de verdade, porque tem muita gente no Brasil dando os seus pulos pra ler esses títulos de alguma maneira. E tem muito fã carregando nas costas isso, de disponibilizar, de adaptar, de traduzir, exato, tô ligado. E outra coisa que eu também achei incrível foi vocês terem essa visão do sistema que o Webtoon tá trazendo, né? Que a gente chama de sistema, que é essa coisa de poder adaptar para as outras mídias e adaptar para as outras coisas, que é algo que tá começando
meio que agora, parece, assim. Ou faz muito tempo, mas Faz tempo. Mas essa visão de abraçar tudo é muito bom. Eu acho muito legal. Porque tem muito a ver, né? Porque hoje a gente vê muito o Webtoon que vira os K-dramas, né? Eu, antes de ler o Webtoon, já gostava muito de K-drama. Foi daí que as coisas foram se conectando também, né? Olha só. E o vice-versa também acontece, né? Eles pegam ou filmes ou dramas que são muito bem sucedidos e transformam em quadrinho depois. Alguns são spin-offs, são continuações ou histórias alternativas conectadas ao mesmo universo. Outros são a mesma história, porém agora em quadrinhos, assim, né? E é muito legal ver como isso pode ser aproveitado, né? Porque faz muito sentido. A gente até tava tendo um papo aqui antes de começar a gravação. Sim, das novelas. Sobre, novelas que dariam ótimos webtoons, sabe? Talvez isso um dia vire um episódio, assim, mas... Porque tem muita coisa em comum, né? Você acompanha por bastante tempo, né? Então também é meio bite-size, né? Tem muitos núcleos de personagem, tem aquela coisa que te faz querer voltar pra saber o que vai acontecer no próximo capítulo, né? Então, nossa, acho que essa conexão de histórias, assim, é sempre muito legal ver esses universos se mesclando, assim, acho muito legal. Total. Então, e aí foi isso, então o Webtoon, o Funktoon acabou nascendo dessa proposta. A gente queria... Já existia no Brasil também, não, a gente não inventou a roda. Tem o Flip Through, né? No Brasil, só que ele é bem pequeno, ele é de um cara só, do Marcos Beck, entendeu? Ele faz sozinho, ele não tem muito espaço. Então a gente chegou com uma parada maior, uma equipe, uma parada grande. Até convidou ele, mas acabou não rolando. A gente queria que ele participasse junto. Mas nas negociações acabou não dando certo. E aí a gente criou a parada e funcionou, assim. A gente, pouco tempo, tinha muita leitora, muito autor. Só que, infelizmente, eu vou dar uns spoilers pra vocês aí, de coisas ruins e boas, tá? Pra fazer isso funcionar, a gente teve que ter sócios para além da Guará, né? Pra fazer funcionar. E a gente arrumou uns sócios complicados. Que deram problema, entendeu? E é por isso que o Funktoon ficou, desde o ano passado, final do ano passado, deu uma segurada, a gente não tá atualizando muita coisa, porque tava lidando com as situações burocráticas e legais pra resolver isso. E resolveu. Ai, que bom. Ai, que bom. Nossa, que alívio. Então, trago notícias boas que em breve vão ter atualizações de novo. O Funktoon vai voltar. A gente até voltou nas redes sociais a postar coisa e tal. Ai, tá que meio legal. parado. Porque a ideia é voltar mesmo, entendeu? E atualizar regularmente, a cada 2 semanas, né? Ter novidades. Então, aguardem coisas boas aí vindo nos próximos meses do Funktoon. Por enquanto, ainda tá em marcha 1, marcha 2. Mas a gente vai acelerar nas próximas semanas. Nossa, mas já foi um passo muito importante resolver isso. Meu Deus, já. Com certeza. Nossa, ajudou demais. Cara, que dor de cabeça que era isso. Aí hoje a Guará, na verdade, deu uma segurada também, por conta de todas as energias estarem focadas nessa situação para resolver, entendeu? E porque fazer quadrinho impresso não é tão rentável, a gente queria focar mais no digital. Então agora até deu uma parada, é uma pena que a gente ganhou o todo ano e agora deu uma implodida de alguma maneira, deu uma encerrada provisória de publicações, vai focar no digital. E eu fazendo 1000 coisas, né? Esse que é o problema. Exato. Eu faço muita coisa, gente. Aí o que acontece? Só pra fechar essa minha história de como é que eu parar até aqui. O Inco cresceu muito, a escola cresceu muito, então a gente tá agora com 3 professores. Eu vou dar um spoiler aqui, não tinha primeira mão então pra vocês. Olha só. Vocês não queriam isso? Eu tô adorando, gente. Tô me sentindo muito exclusiva. Pode mandar. A gente tava... Né, o Inco hoje em dia tem 3 professores, já tem mais de 400 alunos, um monte de coisa, ao longo dos anos, né? E a gente publica todos os alunos e tudo mais. E aí, esse ano, a gente vai pro FIC, lá em BH, mês que vem, e vai ter um stand do Inco lá, com os alunos, e a gente vai divulgar que, pro próximo semestre, haverão mais 4 professores novos, com mais 4 cursos, em cursos abrindo para além do quadrinho, falando de artes visuais e tal, e 2 desses professores são quadrinistas muito famosos. Gente, eu já tô assim. Paula, que é minha irmã que mora em BH, por favor, você vai ser minha correspondente, tá? Você vai lá. Já fica avisado agora. Avisado via episódio. Olha aí. E é isso, vai ser muito maneiro. Então, assim, o Inco tá crescendo muito e o Inco acabou sendo incubado nessas coisas de incubadora de empresa, sabe? Sim. Eu tô tocando isso junto com o Funktoon, junto com minhas redes sociais, que de uns anos pra cá eu comecei a falar menos de quadrinho, que quadrinho é muito nichado, e comecei a falar mais de desenho, de arte, de maneira geral, e minhas redes explodiram um pouquinho. Então, eu publico desenho na internet, essa coisa que eu tenho de urban sketching, de desenhar na rua, que, inclusive eu tenho que ir pro urban sketch daqui a pouco, que hoje é dia. Sábado. Então, eu tô lidando com produzir conteúdo, e nisso desse ano, aconteceu uma coisa muito bizarra, inusitada, foi que agora eu moro em Campos, eu sou do Rio Capital, mas agora eu moro no interior, em Campos da Casas, que eu vim casar com a minha esposa daqui e tal. E aí,
a secretária de Cultura, em dezembro, falou pra mim: oi, eu queria te convidar para ser novo diretor de arte e cultura da cidade. Uau! Por teatros, museus, Bienal, tá ligado? Todas as atividades culturais da cidade, planejamento de... Legal, tá. E agora trabalha na prefeitura. Legal, tá, mais um trabalho. E aí, assim, eu tô um pouquinho sobrecarregado, entendeu? Levemente. Um pouquinho. Não gente tá já- quase pra anotar, não. Essa era uma Complicado. coisa que a gente ia falar, né? Como é que é essa loucura, mas eu achei legal que, enquanto você foi falando dos negócios, né? Eles têm muita conexão, eles se conectam muito um com o outro. De alguma forma, isso deve ajudar um pouco, né? Porque Olha, eles são diferentes, mas eles têm alguma coisa em comum, né? Que ajuda, porque se fosse talvez coisas completamente separadas uma da outra, eu acho que iria complicar ainda mais, sabe? mas assim, eu acho que eles têm em comum, até porque um veio do outro, né, de maneira geral, eles têm pontos de contato temático, Isso. mas não pontos de contato. Os problemas De são trabalho. diferentes. Os problemas São atividades diferentes. diferentes que você faz em cada um. Escola é Sim. diferente do que eu faço quando eu publico quadrinho, que é diferente do que eu faço quando eu faço livro, que é diferente do que eu faço quando eu tô coordenando equipes na Guará, que é diferente do que eu faço quando eu tô Exato. planejando a Bienal do Rio, entendeu? Sim. Então, eu tenho que mudar várias chavinhas. Cada dia eu mudo a chavinha umas 3 vezes. Tipo assim, agora eu sou gestor, agora eu sou artista, agora eu sou influenciador. E é muito complicado, tá muito Não, puxado. É as isso- múltiplas isso é complicado. personalidades, né? Tá bem difícil. Não vou mentir pra vocês, tá bem difícil. Daqui a pouco você vai precisar tirar férias. Daqui a pouco você precisa tirar férias. Não, é complicado, porque agora, tipo assim, com tudo isso eu tenho uma secretária, eu tenho uma assessora, entendeu? Eu tenho assistente único e ainda assim é puxado, Nossa. entendeu? Sim. Porque eu faço muita coisa, cara. E eu me arrependi um pouquinho, eu quero, inclusive, encerrar algumas frentes, assim que puder, entendeu? Uhum. Mas Dividir não sei mais. como, porque... não sei como, porque eu gosto dessa merda, eu gosto do que eu faço, entendeu? Esse é o então. problema. Esse é uma Essa é uma- dificuldade. Não, mas talvez um dia você possa delegar mais, de ficar mais só tipo, tá acontecendo ali, ó. Bacana aí, pessoal, continua o bom trabalho. Não, então, eu tô fazendo isso agora. Esse é o momento que eu tô agora. Eu tô aprendendo a delegar e aprendendo aprendendo não. Tentando encontrar pessoas que vão me ajudar nessa trajetória, entendeu? Uhum. E tá acontecendo, só é um processo lento, entendeu? Mas tá acontecendo. Ô, Rafa, vamos aproveitar que você já puxou aqui o bonde do Funktoon, né? Vamos entrar mais a fundo aqui, um pouquinho, né? Na verdade, eu tenho uma curiosidade. Você lembra qual foi o primeiro contato, mais especificamente, com o Webtoon que você teve? Qual foi o primeiro, assim, talvez você esbarrou? Lembro, foi bem emblemático pra mim, e não foi nem no Webtoon nem no Tapas. Foi no Petisco. Olha conhecem? só. Nem existe mais o Petisco. Era um site dos anos 2000, era um site mesmo, site, que nem se fazia antigamente, que alguns autores do coletivo Quarto Mundo de Quadrinhos publicavam suas histórias digitais, entendeu? Uhum. E aí eu conheci um quadrinho chamado Terapia, do Mário Cal, que é muito legal, é um quadrinho digital, mas era em página ainda, não era nem necessariamente, né, mas era digital, eu achei isso incrível, né, porque eu tava aprendendo a fazer os tomos de testa, procurando referências. Cheguei no Mário Cal, o trabalho dele é muito maneiro, é um menino que vai pra terapia e gosta de blues. E aí é um monte de analogias de blues e terapia e Freud, e é bem legal. E o doido é que eu era fã do Mário Cal, né, conheci o trabalho dele ali, achei incrível. Na minha primeira CCXP, eu tava na fila, né, pra pegar o credenciamento de artista e tudo mais, aí tinha que pegar a caixa lá fora, um monte de caixa pra carregar, aí chega o cara na minha frente assim, dá licença, você pode ver aqui meu carrinho enquanto eu vou pegar mais caixa? Ele olhou pra trás assim, você é o Rafa Pinheiro? Aí eu, sou. Ah, parece o Mário Cal, sou seu fã. Olha. Nossa. Caramba. Aquela cena do Homem-Aranha assim, não, eu sou seu fã, eu sou seu fã. Incrível. Enfim, então, foi ele que foi o cara que eu comecei a ler de quadrinhos digitais, assim. E aí, depois disso, eu não lembro qual foi o primeiro do Tapas que eu vi, mas... Mas ele fazia no formato vertical já, ou era mais por ser Não. digital? Ainda não. Então, pois é, eu tento lembrar, não lembro, não tô lembrando qual foi o primeiro que eu vi em tripa. Não lembro. Foi no Tapas, mas eu não lembro qual Sim. foi. Que loucura. Eu acho que na época eu não tinha noção de que isso era uma parada diferente, entendeu? Sei. Que isso era uma Sim. parada disruptiva de alguma forma. Eu até falo nas aulas, inclusive, que quando a gente fala de Webtoon nas aulas do Inco, eu falo assim, hoje em dia o Webtoon é um tipo de quadrinho. Dá 10 aninhos e não vai ser mais. Eles vão... vai especiar, vai ter uma especiação
né? Vai virar uma outra espécie Sim. de forma de arte e não vai mais dar descendentes férteis, tá ligado? Vai ser outra coisa. O Webtoon é um negócio e o quadrinho é outra coisa. Porque tá começando a gerar muitas soluções, vocabulários próprios, soluções visuais próprias. Sim. Mas ainda é sobre quadrinho, né? No momento. Eu fiz um trabalho sobre isso. A gente tem um episódio que é sobre um trabalho que a Nai fez sobre isso, né? Olha que legal. Quer falar um pouco sobre, Nai? Só explicar mais ou menos como é que é? Não, é que você obviamente conhece, Rafa. Eu peguei o Understanding Comics do Scott McCloud. E peguei toda aquela previsão que ele fala no final sobre como a internet vai influenciar os quadrinhos e transpus pros webtoons especificamente e quanto a linguagem do webtoon tá adaptando certas previsões que ele fez ou outras coisas que ele falou. Esse foi o meu trabalho. É isso, mas é muito bom, assim, foi um ótimo trabalho. Foi um trabalho na aula de editorial, então funcionou bem. Maneiro. Essa trilogia do McCloud é muito doida, né? Porque os 2 primeiros são muito bons, e aí o terceiro, ele só errou. Várias previsões que ele fez. Exatamente. Não dá pra acertar sempre, né? Mas o meu trabalho foi exatamente falando, olha, isso daqui não aconteceu, isso aqui aconteceu desse jeito, e é isso. E mais perguntas, Maids. Mas eu queria saber se ele tem alguns webtoons preferidos, assim, que impactaram, assim, né? Lore Olympus me impactou, mas não pela história, me impactou pelo tamanho. Sim. Um negócio que eu fiquei muito chocado, assim, com o quão grande o webtoon pode ser. Entendeu? Sim, realmente. Sim. É um, sei lá, é um marco. Eu considero um marco mesmo, entendeu? Sim. Ele consegue chegar em lugares que ninguém mais chegou, sabe? Não, o Lore Olympus é um fenômeno, assim. Eu acho que é muito difícil alguém não citar Lore Olympus. É muito difícil. Por N motivos, né? A gente fez uma entrevista também aqui com a Bi, e ela trouxe o Lore Olympus como o primeiro impacto dela, assim, né? Que foi a porta de entrada dela, assim, né? É muito difícil não falar, porque é um dos maiores que não são coreanos, né? Também. Apesar dele fazer muito sucesso numa plataforma que originalmente é coreana, a Rachel não é coreana e explodiu também, assim como outros que vieram depois, né? Também. Um exemplo bom disso de não coreanos é o Blades of Furry. Né? Sim, adoro a ideia. Tem brasileiro no elenco, né? Sim. Adoro a ideia. Sim. A gente é muito fã aqui também do Everything is Fine. A gente gosta bastante do... Pode crer. E aí eu vou fazer um... Dá tempo de fazer uma criticazinha. Pode fazer. A toda a estrutura do Webtoon nesse momento, que não sei se já fizeram isso aqui no programa em algum momento, mas é o seguinte, eu sinto que o Web... Enfim, é uma mídia, um formato jovem, que tá aprendendo muito com muita coisa, o que é ótimo, né? Tá se encontrando como formato. E ele é legal porque ele é democrático, né? Muita gente pode publicar, é muito fácil publicar. Isso é bom porque ele tem várias vozes, mas é ruim porque tem muita coisa ruim. Entendeu? Exato. Também, E é normal, é um processo que as pessoas vão... assim como a mídia amadurece, os autores amadurecem com o tempo também. Mas o que eu vejo é que como é muito fácil de publicar, e esse formato de publicação ágil, tem que sair toda semana, tem que sair página sempre. Enfim, você pede isso para que a coisa funcione. Eu vejo muita gente fazendo uns quadrinhos muito pobres visualmente. Sim. Entregar a tempo. Então tem um monte de quadrinho que é um monte de fundo de SketchUp, que o cara printa os SketchUp, nem tem nada. E aproveita quadro. Então acaba sendo, assim, torna um pouco industrial demais o processo, entendeu? E perde um pouquinho do valor artístico da parada. Sim, concordo. Por um problema de formato. Talvez se o formato fosse um pouco mais permissivo, com você demorar um pouco mais para publicar a próxima página, entendeu? Ou, sei lá, enfim, teria que fazer uma mudança. É quase como o YouTube, que quando o algoritmo prioriza vídeo mais curto, a galera se adapta, e depois um vídeo mais longo, a galera se adapta com o vídeo essay. Né? Eu sinto que o YouTube vai passar por isso também, entendeu? Sim. No momento tem muita coisa feia, tá ligado? Sim. Se incomoda muito. Concordo, sim. E pouca gente explora aquele formato de um jeito, tipo assim, interessante. Cadê uma história de uma formiga no formigueiro descendo verticalmente pelo, tá ligado? Cadê a galera explorando? Entendeu? E quando você acha esses, é uma pérola, assim, que você fica, achei. Eu acho que, inclusive, porque teve agora, né, também a Turma da Mônica que lançou também um webtoon. Foi, tipo... Foi o nosso episódio sem ser o da semana passada ou da última. Isso. E aí, eles chegaram, tipo, é claro que, né, eles têm lá grandes equipes, né, não, nem em comparação, mas eles realmente exploram mais esses
esses quesitos de, tipo, o que a gente pode ter com essa leitura vertical, né? Uhum. É que eu acho que tem lugares, assim, eu vejo que tem gente que... A gente até tem alguns momentos que a gente fala sobre isso. Você falou de plano repetido, lembrei de uma história maravilhosa da Nayana que fala que ela dropou um webtoon porque toda vez que tinha plano de pé, era o mesmo plano de pé, só mudava a cor do sapato. Eu não. Então a gente tem uns momentos assim também que a gente fala sobre esse assunto. Que tipo de história tem tanto plano de pé a ponto Não tinha por quê. Não tinha necessidade. Não tinha. Só não tava dando. Mas eu sinto que tem o pessoal que vai pra esse lado. Geralmente eu vejo que é uma galera que começa realmente se sobrecarregando. E aí quando dá certo eles realmente acabam expandindo pra ter mais equipes, mais assistentes. Então até justifica eles conseguirem soltar numa qualidade alta, mesmo semanal, né? Mas eu não sei, eu tenho a sensação que tem muita gente também que hoje tá lendo webtoon que não tem costume de ler outros tipos de quadrinho, então às vezes até pra muitas pessoas leem muito com foco na história, apreciam a arte, mas às vezes até mesmo alguma coisa que tem uma arte um pouco mais pobre vai passar, entendeu? É meio mas ruim, é que tá. né? Então, mas... A gente passa mais pano, né? Para as coisas. É porque acaba sendo o seguinte, então se você quer ler a história só e o desenho ele é meramente um prato para servir a comida, faz um conto. Lê. Faz uma novela, entendeu? Faz porque o desenho do quadrinho ele conta história. Uhum. Ele não é só um acabamento, entendeu? Ele faz parte da narrativa. Ele tem que ser usado em prol da narrativa, entendeu? Sim. E é isso, acaba que as pessoas não querem ser. Mas eu acho que sinceramente, é um processo. As pessoas vão... Vai aparecer... O fato de estar assim agora quer dizer que o cara que faz um quadrinho, um webtoon pica, ele aparece, entendeu? Uhum. Então, as pessoas vão começar a ver que o sarrafo vai subir e vai começar a fazer diferença ter um bom trabalho de quadrinho também, um bom trabalho de desenho, né, de composição e tudo mais. Eu falo isso até como uma pessoa que... Por exemplo... Eu gosto de ler, mas às vezes eu tenho dificuldade de me conectar na leitura sem me perder. E quando eu comecei a entrar mais nos quadrinhos, pra mim foi o meio termo perfeito, porque me ajuda a visualizar. Tipo, a minha cabeça às vezes ela gira muito rápido, sabe? Algumas coisas. Então eu vou lendo, e aí tem tanta coisa pra eu imaginar, tipo, do diálogo, da expressão, do cenário, que a minha cabeça começa a ficar maluca, entendeu? Então, eu ter um referencial visual junto enquanto eu tô lendo, pra mim é muito bom. Eu consigo apreciar, eu leio muito mais hoje, que eu aprecio mais quadrinho, do que antes, quando eu focava só em livro, sabe? Então, eu acho que tem esse lado, tem um prazer também de você ler tendo também o estímulo visual, que é o meio termo, né? Você não tá só assistindo, você não tá só lendo, você tá fazendo os dois ao mesmo tempo. Eu acho legal, sabe? Não, o quadrinho é muito participativo. Ele convida a leitura a imaginar as ações acontecendo entre os quadros e tal. É muito legal. Rafa, deixa eu fazer uma pergunta, porque a gente também já tá dando aqui o nosso 10 horas, então pra gente também ir fechando, tem uma pergunta que a gente queria muito te fazer sobre o Funktoon, que é onde é que você quer chegar com o Funktoon, tipo, pensando assim num objetivo final, né, um sonho, e como é que vocês sentem que vocês estão em relação a isso até o momento? Eu quero que o Funktoon seja o YouTube. Gosto. Legal. Tem para todos os públicos conteúdo ali dentro. Tem a opção paga para quem quiser, entendeu? Uhum. Mas os caras que fazem conteúdo para lá, eles ganham dinheiro com anúncio, eles monetizam o trabalho deles, entendeu? Sim, legal. E coisas dão certo no YouTube também dão certo para fora dele. Então o cara que faz muito sucesso no YouTube, ele faz sucesso fora do YouTube. Então a ideia é essa, entendeu? A galera fala que, se é o Netflix dos quadrinhos, não. É o YouTube dos quadrinhos, entendeu? Nossa, gostei. Eu acho que esse é o... Tá um pouquinho longe de chegar nesse ponto ainda, mas a gente tá caminhando para lá. E pra quem tá ouvindo, que talvez ainda não seja um leitor recorrente do Funktoon, não conheça direito, vamos supor que alguém tá ouvindo aqui e decidiu baixar a plataforma agora pela primeira vez pra checar. Quais quadrinhos indica, sei lá, 3 quadrinhos que pra pessoa entrou agora no app, ela dá uma olhada? Quadrinhos que estão dentro do Funktoon. Limas é 44. Legal. Boa. Elvis 44, o Rua. É verdade. Lê meus quadrinhos. Mas aí Não, sério. Leiam o Edifício Celeste, que é legal pra caramba. É divertido. Leiam o Crisálida, que vai virar filme, tá lá. Leiam o História dos Pássaros, que também tem lá.
Tem as tirinhas do Carlos Ruas lá também. Sim. Dá pra ler um sábado qualquer, tem coisa lá. Não, e assim, pra vocês lerem, que é legal pra caramba, que não é exatamente uma boa história, mas é um bom uso da linguagem e que vai te incentivar a fazer quadrinhos também, porque minha pira é sempre essa, né? Eu quero sempre que as pessoas façam quadrinhos, estudem e produzam, não só leiam. Leiam o Como Usar o Picolé. Como usar o picolé. Sei qual é. Sim. Que é um tutorial de como fazer quadrinhos do Webtoon. Eu não sou essa pessoa que sou uma autora de quadrinhos Webtoons, mas eu li o Como Usar o Picolé e eu achei, assim, sensacional. É divertidíssimo, gente. Sim, eu gosto muito da Guará. É recíproco. A gente também brincou um pouquinho com testar o formato para obras que não são necessariamente quadrinhos, que nem vocês falaram, né, mais escritas. E um exemplo legal disso é a coluna do editor, que tem lá. Que são textos que eu escrevi e que a gente colocou imagens junto para tornar, para adaptar para o formato de tripa. Então Isso é muito legal, tá? Isso é bem legal. É experiência interessante da linguagem, entendeu? Porque é como texto, eu escrevi um texto, mas esse texto foi adaptado para um formato que não é nem um quadrinho, não é um quadrinho. É um webtoon, é aquilo ali, entendeu? Depois vocês leem e me digam o que vocês acham que é aquilo ali. Tá, legal. Eu acho que dá bastante certo isso também, né? Cara, eu gosto muito da questão dos webtoons justamente porque você consegue usar vários recursos digitais junto, né? Incluindo a adição de trilha sonora, que eu acho sensacional. E a gente brinca aqui, fala de vez em quando assim, pra mim, quero ver o futuro dos webtoons interativos. Eu quero ver esse momento. Aí eu vou fazer o seguinte, eu preciso me chamarem de novo pra cá pra gente fazer um episódio só sobre isso, porque eu vou convencer vocês de que isso não é bom. Gosto. Quero. Eu quero ser convencida. Já, entendeu? Eu te marca, obrigada. Sobre isso, muitas opiniões sobre isso, inclusive. Boa. Não, vamos falar sobre isso. Eu super topo. Acho que vai ser legal. Eu super topo da gente fazer isso em um outro momento. Eu tenho mais perguntas, mas eu não sei se dá tempo. As duas últimas do final. Como é que funciona também, pra caso alguém queira publicar, fala com vocês? Eu queria saber esse pedaço. Então, na verdade, pra quem quer publicar, é só publicar. É uma rede social. Não tem programa nenhum. Tá. Ótimo. Claro que a gente tem uma diretriz, né? Por exemplo, não tem quadrinho de IA, não tem um quadrinho bizarro de temáticas problemáticas, né? A gente tem uma moderação, uma curadoria nesse sentido. O que a gente tem uma curadoria, na verdade, é para seleções. Sim. Que é o que está sempre em destaque na home, e ali é uma curadoria, mas é uma curadoria da Guará. Então é o grupo editorial da Guará, que é basicamente eu no momento. Ou é o grupo? Gosta e acha que faz sentido, entendeu? É porque a gente tinha... Até no passado a gente tinha um grupo de fato, éramos 3 pessoas, entendeu? Mas agora, como a gente ia ser reduzido na Guará, é isso. Mas assim, é sobre fazer sentido com a história e fazer sentido com o formato, basicamente, entendeu? E não adianta você mandar um e-mail pedindo pra estar no seleção que não vai estar. Tá. Já fica difícil. Mas assim, qualquer pode publicar. E eu recomendo que vocês publiquem e participem disso, é interessantíssimo, é super legal. Sim. Demais. Ótimo. Muito bom. A gente fez um compilado em conjunto de coisas que a gente achou legal na plataforma. A primeira dela foi a organização em pastas, porque a gente reclama que nenhuma plataforma tem isso, desde o começo desse podcast, basicamente. Ninguém deixa a gente salvar as leituras em pastas, ninguém deixa eu organizar minhas leituras em pastas, então... E só vocês deixam. Obrigada por organizarem as leituras em pasta pra gente, tá? Parte do que a gente fez isso justamente porque a gente também usava o Funktoon, o Webtoon e o Tapas, e a gente sentia dificuldades que a gente queria resolver. Sim. Entendeu? Sim. Essa era uma delas. Sim. Era uma delas. Um dos primeiros episódios que a gente fez no podcast foi falando se a gente fosse dona da Naver Webtoon por um dia, o que a gente faria. Demitiria todo mundo, né? Foi o que a gente... E que agora essa pauta tá evoluindo pra em breve fazer nossa plataforma dos sonhos, o que ela teria, digamos assim, né? Legal. E as pastas é uma coisa que tá lá e a gente viu, nossa, olha aqui tem pasta, a gente gosta, sabe? Porque como leitor a gente gosta de se organizar, né? E poder... Total. Deixar as coisas bonitinhas, né? Uhum. A gente achou muito legal também a forma como vocês colocaram as categorias, assim, e como é muito brasileiro. Eu acho que fez muito sentido para a identidade da plataforma, para o que vocês querem passar, né? Pela valorização de quadrinhos nacionais, e a gente lia as categorias e se divertia horrores.
Porque é uma coisa que se outra pessoa lesse de fora não faria sentido, mas pra gente que é do Brasil faz super sentido. Exatamente. Tipo novela das 6, né? Então a gente achou super legal. Ah, que demais, cara. A ideia era exatamente essa, então a gente acertou. Ótimo. Exato. Além da questão do preço da assinatura, que foi bem legal, né? E o último tópico, que é 100% da Nayana. Pode... É que tinha várias histórias que eu queria ler e estão aqui no Funktoon e eu queria muito ler e eu não sabia que elas estavam. E eu não tenho muito acesso às coisas que já estão impressas no Brasil, porque eu tô morando aqui. Então eu queria muito ler Crisálida. E quando eu vi que o Crisálida tava aqui, eu tava tipo, eu vou ler Crisálida! Eu fiquei muito feliz. Foi totalmente meu, mas foi uma felicidade minha, assim, foi muito bom. Obrigada. Foi muito legal quando que a Nayana disse, meu Deus, eu acompanho todas essas pessoas nas redes sociais, tipo, separadamente, e agora tá tudo num lugar só. Tudo num lugar só. Foi muito bom. A gente queria isso, a gente queria que fosse um agregador mesmo, a ideia é que a gente fosse a casa do quadrinho brasileiro de alguma maneira no digital, e vai ser ainda. Eu sinto que tá andando pra isso. Tá caminhando. Sim. Pra isso. E Exato. um adendo que a gente também não colocou, mas quando o Funktoon saiu, a gente teve muitos ouvintes vindo falar com a gente sobre o Funktoon. Muitos, assim, vocês já viram? Vocês já leram? Muita vocês DM no conhecem? Insta. Muitas. Foi muito bom. Tipo, gente, vocês já viram? Vocês já conhecem? E mandava o link e tal. Vocês já deram uma olhada e tal. Então, legal saber que, assim, entre quem escuta o podcast, o Funktoon já é um nome que circula, assim. Já tem um tempo. Ah, que maneiro, cara. E, ó, pra todo mundo que tá ouvindo e pra vocês também, ainda mais agora que a gente vai voltar a publicar mais coisas e atualizar, a gente é super aberto a ouvir vocês. Então, mandem mensagem pra gente, troquem ideia, conversem. Conversem comigo, mandem mensagem nas redes sociais, eu falo com todo mundo também. Entendeu? Total. Não, então a gente tá na mesma página porque a gente é igual. A gente adora trocar uma ideia, assim. Inclusive, sempre que fizer algum sentido... a gente vai gravar mais alguma coisa no futuro, né? Que você abriu a porta, Rafa, a gente vai aproveitar. A gente vai abriu a porteira da oportunidade. Da oportunidade. Um dia, a gente quando você tiver tempo... Aí é Pois difícil. o meu maior inimigo hoje, o meu nêmesis hoje é tempo, entendeu? Tô lutando com ele aqui, tô lutando com ele, mas vai resolver. Mas Vai a dar gente certo. vai fazer funcionar, a gente dá um jeito. Mesmo que demore um pouquinho, assim, a gente não tem mega urgência, não é uma coisa, sabe? Quando a gente arrumar um tempinho, arrumar um espacinho, a gente faz funcionar com o tempo que tiver, tá? A gente corre atrás de você. isso. Pode deixar. Gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas como sempre, o assunto não precisa acabar ainda, tá? Não. Você pode continuar interagindo com a gente pelo @falar de Webtoon. A gente tá no Twitter, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, a gente tá em todos os lugares. Não com uma super frequência, mas a gente tá lá. Você manda mensagem, a gente vai ver, a gente vai responder, a gente vai interagir. E eu queria tirar aqui o espaço pra agradecer super o Rafa. Rafa, obrigada por ter participado do episódio com a gente. Compartilha com o pessoal onde é que eles podem te encontrar nas redes sociais pra falar de quadrinhos ou pra falar sobre qualquer outra coisa. Gente, obrigado pelo convite mais uma vez. Usem Funktoon App, é o @ do Funktoon. Boa. O Universo Guará tá meio parado o Guará agora, então foquem no Funktoon App. E tá tudo lá, tá no site, né, funktoon.com.br, não lembro se tem BR ou não, mas enfim, tá lá, tá na web, tem na Google Play, tem na Apple Store. E pra me seguirem e trocar ideia comigo, eu sou Rafa com PH, C de casa, Pinheiro. Em todas as redes, eu falo groselha em todas elas. Eu tô ativo em todas elas. Então me sigam no Instagram, me sigam no YouTube, no TikTok. E eu falo de desenho, falo de arte. Se você curte arte de alguma maneira, né, de criatividade, tudo isso e desenho, eu tô lá. E falem comigo, mandem ideias, mandem mensagem, mandem abraços. E eu tenho um calendário de eventos para ir ao longo do ano. Tá no meu site, eu tenho que cuidar atualizar daqui a pouquinho, mas, por exemplo, daqui a 2 semanas eu vou estar em Pindamonhangaba, daqui a mês que vem eu vou estar em BH, depois Paraty, no meio do ano São Paulo, setembro Montevidéu, então eu tô em evento direto, apareçam lá, pegar autógrafo, trocar ideia, conversar, dar abraço, pra tomar uma cerveja, tô pra jogo, tá bom? Boa. Ótimo. A gente vai fazer um compilado de todos os links, tá na descrição do episódio, pra você não precisar pausar e ficar anotando, abre a descrição e clica nos links aí pra acessar todos os sites e redes sociais que o Rafa comentou aqui, tá? Gente, na descrição também tem perfil das hosts, link pra você entrar na comunidade do Discord, tá? Não esqueçam de seguir, avaliar, ativar as notificações do podcast. E, como sempre, vai rolar enquete e perguntinha aberta após publicação. Então, se quiser interagir, deixar um comentário sobre o episódio, sobre o nosso papo com o Rafa, aproveita e abre o Spotify no celular e pode responder, pode interagir com a gente, tá? E no mais, gente, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon.
Tchau! 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 Tchau.